A névoa se agarrava à mansão Blackwood como um lençol fúnebre, um véu espectral que envolvia a propriedade em um abraço frio e úmido. Uma garoa fina caía, tamborilando nas janelas altas e em arco, como dedos espectrais buscando entrada. O grito rouco de um corvo cortou o silêncio, um prenúncio de mau agouro que se infiltrou na própria atmosfera, um eco arrepiante na quietude da noite. O vestido de Elizabeth, uma cascata de seda verde esmeralda, sussurrava a cada passo que ela dava pela vasta sala. O farfalhar suave um contraponto ao silêncio opressivo da mansão. Ela ajustou a corrente de pérolas em seu pescoço, um presente de sua falecida mãe, um talismã contra a escuridão que parecia emanar das próprias paredes. Som distante de motor. O rugido distante de um motor a fez correr até a janela. Lá, serpenteando pela longa entrada, vinha o carro de Henry, os faróis cortando a névoa como olhos brilhantes. Ele trazia consigo uma promessa de respostas e, talvez, até de consolo. Uma mistura de medo e esperança agitava-se em seu peito, um turbilhão de emoções conflitantes. Ela não conseguia negar a promessa de alívio que a presença de Henry trazia, um farol em sua solidão autoimposta. Ele era um estudioso do oculto, um homem que se dedicava a desvendar os nós do passado, a decifrar os enigmas que assolavam a mente humana. Mas seria ele capaz de desvendar os segredos que assombravam Blackwood Manor por gerações? Segredos que pareciam estar enraizados nos alicerces da propriedade? Elizabeth. Henry a cumprimentou com um sorriso caloroso, seus olhos cor de avelã brilhando com a promessa de descobertas. Você está ainda mais radiante do que nas histórias de sua família, como um retrato que ganhou vida. Ela corou levemente. O rubor sutil um contraste com a palidez de sua pele. Ele carregava uma velha mala de couro, desgastada pelo tempo e pelas viagens, seu conteúdo prometendo desvendar os mistérios que assombravam Blackwood Manor. Você encontrou algo em suas pesquisas? Alguma pista que possa nos guiar para fora deste labirinto de sombras? Sua voz mal acima de um sussurro, como se temesse que as próprias paredes estivessem ouvindo, as sombras escondendo segredos que não queriam ser revelados. Por dias, Elizabeth e Henry mergulharam nos arquivos da família, cada documento empoeirado e carta desbotada, tecendo um conto de amor, perda e traição, um mosaico de segredos há muito enterrados. O ar ficou denso com a expectativa de uma revelação, cada página virada os aproximando da verdade, como andar em uma corda bamba sobre um abismo de segredos. Então, em um dia chuvoso, enquanto o vento uivava como um cão perdido lá fora, a chuva açoitando as janelas como se a própria natureza estivesse impaciente, Elizabeth encontrou um diário escondido em um compartimento secreto. A capa de couro estava fria ao toque, como a mão de um fantasma, o nome gravado na capa, Maria Blackwood. A caligrafia de sua ancestral era elegante e urgente, cada palavra manchada pelas lágrimas de uma angústia há muito passada, a tinta parecendo sangue nas páginas amareladas. O diário detalhava um caso de amor proibido, uma paixão ardente que desafiou as convenções sociais, uma traição que culminou em um incêndio misterioso que tirou a vida de Maria, um incêndio que consumiu não apenas sua carne, mas também sua alma. Mas o mais assustador era a maldição que ela colocou sobre a linhagem Blackwood, condenando-os a sofrer o mesmo destino que ela, um ciclo de dor e sofrimento que parecia não ter fim. As palavras de Maria pareciam saltar da página, agarrando o coração de Elizabeth com uma mão gelada, a tinta ganhando vida para sussurrar segredos há muito enterrados. Naquela noite, enquanto o vento chicoteava as janelas, Elizabeth e Henry se sentaram para um jantar tenso, a comida parecendo sem gosto em suas bocas. O silêncio foi finalmente quebrado por Elizabeth. Há algo que você não está me contando, Henry. Os olhos de Henry se encontraram com os dela, um suspiro de resignação e medo.
Minha tataravó, Amélia, era irmã de Maria. A revelação atingiu Elizabeth como um raio, cada célula de seu corpo vibrando com o impacto. Impulsionada por uma necessidade repentina de escapar da atmosfera sufocante da sala de jantar da verdade que pairava no ar como um cheiro fétido, Elizabeth se levantou abruptamente. Ela vagou pelos corredores escuros da mansão, passando por um retrato imponente de Maria Blackwood, notando algo estranho. A seção irregular cedeu sob sua mão, revelando uma passagem secreta. Um ar frio saiu da abertura escura, enviando arrepios por sua espinha. Elizabeth entrou na escuridão, guiada pelo trilho frio e úmido. A passagem secreta, úmida e escura como a garganta de um monstro, levava a uma pequena câmara empoeirada, iluminada por uma única janela em arco. No centro da câmara, uma figura etérea pairava. Era Maria Blackwood, sua beleza assombrada, congelada no tempo. Você veio. Eu esperei por você, Elizabeth. O medo de Elizabeth se dissipou como névoa ao sol da manhã. Ela viu em Maria não um monstro, mas uma vítima. A voz de Maria, um sussurro fantasmagórico na pequena câmara, revelou a Elizabeth que a maldição só poderia ser quebrada por um ato de verdadeiro amor e perdão, um ato que exigiria que Elizabeth enfrentasse não apenas os pecados de sua família, mas também os seus próprios. Elizabeth percebeu então que a maldição não era apenas sobre Maria, e sua dor não era apenas um fardo carregado pelos ombros de sua família. Era uma corrente que prendia gerações de Blackwoods, um ciclo de dor que se repetia sem fim. Juntos, unidos pelo destino e pelo amor, Elizabeth e Henry realizaram um ritual na câmara usando o diário de Maria e algumas de suas posses pessoais, objetos imbuídos com sua dor e arrependimento, o ar crepitando com a promessa de mudança. Enquanto Elizabeth lia as palavras de perdão de Maria em voz alta, sua voz ecoando na pequena câmara, a atmosfera pareceu mudar, a energia pesada se dissipando como névoa ao sol. A maldição que assombrava sua família por gerações, finalmente se dissipando. Enquanto o espírito de Maria finalmente encontrava a paz, dissipando-se na luz etérea que inundava a câmara, como uma vela se apagando após iluminar a escuridão por tanto tempo, Elizabeth sentiu uma lágrima solitária rolar por sua bochecha, quente em sua pele fria. Não era uma lágrima de tristeza, mas de alívio, de libertação, um adeus agridoce. A maldição está quebrada, Maria está livre. Ela olhou para Henry, que estava ao seu lado, seus olhos cheios de admiração e orgulho, o medo e a apreensão substituídos por algo mais profundo, algo que ela reconheceu como esperança. Ele segurou sua mão forte e reconfortante, um farol de calor humano na fria câmara. Você fez isso, Elizabeth. Você quebrou a maldição. Você libertou a todos nós. Naquele momento, cercada pelos fantasmas do passado e pela promessa do futuro, Elizabeth sabia que não importava o que o futuro reservasse para eles. Eles enfrentariam juntos, suas vidas entrelaçadas como os fios da tapeçaria do destino. Enquanto o sol nascia, banhando a mansão Blackwood em uma luz dourada, um novo dia nascendo após uma longa noite, Elizabeth e Henry saíram da câmara secreta, selando a entrada atrás deles, deixando o passado para trás. Eles se moviam com uma nova leveza, seus passos firmes e decididos, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. É como se eu pudesse respirar de novo, como se o peso do mundo tivesse sido finalmente erguido. Os corredores escuros e opressivos que antes pareciam sufocá-los, cada sombra escondendo um horror em potencial, agora pareciam arejados e cheios de promessas. O sol da manhã banhando tudo em uma luz quente e convidativa. Eles deixaram a mansão para trás, não como um lugar de dor e sofrimento, mas como um lembrete da resiliência do espírito humano e do poder redentor do amor e do perdão, uma cicatriz em sua história, mas não mais uma ferida aberta.
Olhe, Elizabeth. A névoa que antes envolvia a propriedade, um sudário denso e opressor, se dissipou, revelando a beleza assombrosa da propriedade sob a luz da manhã, as cores vibrantes e cheias de vida. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a libertação da maldição, o mundo respirando fundo após uma longa doença. A maldição de Blackwood Manor havia sido finalmente quebrada. O ciclo de sofrimento interrompido, as almas presas libertadas para encontrar a paz. Mas a história de Elizabeth e Henry estava apenas começando. Um novo capítulo se abrindo diante deles, cheio de promessas e desafios. Eles haviam enfrentado os fantasmas do passado e emergido mais fortes do outro lado. Sua conexão temperada pelo fogo da verdade e da tragédia. O amor deles, um farol na escuridão, havia prevalecido, mostrando a eles que mesmo nas sombras mais profundas, a luz pode ser encontrada. E assim, de mãos dadas, eles partiram para um novo amanhecer, levando consigo as lições do passado e a esperança de um futuro mais brilhante. Um futuro onde o amor, e não a maldição, escreveria os próximos capítulos de suas vidas. A maldição havia sido quebrada, e em seu lugar, como uma flor desabrochando em meio às ruínas, o amor floresceu.